poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, é claro, o mercado da bola, Alan Franco, Mendes, Igor Gomes, Rafael Carioca, entre tantos outros nomes. É tão nome que eu não lembro. Então, vambora pro vídeo. Mas tem muita gente pedindo espaço para sair. Por exemplo, existem duas negociações em andamento com o Atlético Mineiro. Uma pelos 30% dos direitos econômicos do Patrick, que o São Paulo pagou 13 milhões e 200 mil reais e o Atlético está tentando comprar e ficar com o jogador. Outra do Igor Gomes, que já tem tudo acertado com o Atlético. Agora a negociação do São Paulo é com o staff do atleta para ficar com uma porcentagem dos seus direitos, já que o contrato termina somente em março. Com relação às chegadas, também tem negociações em andamento. David, atacante do Internacional, Marcos Paulo, do Atlético de Madrid, ex-Fluminense, e tem duas possibilidades internacionais. O Mendes, volante equatoriano, que deve vir ao Brasil, se tudo caminhar bem, para exames médicos no início da próxima semana. E o Alan Franco, negociação um pouquinho mais complicada, zagueiro argentino, que pertence ao Atlanta United, e o São Paulo está tentando ou um empréstimo ou uma compra parcelada aí por 3 temporadas. Só que aí tem um problema, que eu vou deixar para vocês comentarem. Se chegarem os dois, são 8 estrangeiros no elenco do São Paulo. Vamos lá, Caleri, Gabriel Neves, renovou contrato agora de 3 anos. Ferrarese tem contrato até o meio do ano e pode estender mais meio ano até o final da temporada. Cresceu no final de 2022. Tem o Galopo, não é muito aproveitado, mas está ali no grupo. Tem o Arboleda, que já está há muito tempo, pode até se naturalizar brasileiro se quiser, mas o processo demora, não vai ser para agora. Tem o Orejuela, que voltou de empréstimo e está treinando, fazendo a pré-temporada. E os dois que eu citei que o São Paulo tenta contratar. E das 4 competições que o time disputa em 23, só na Copa Sul-Americana não há limite de estrangeiros. No Paulistão são 5, na Copa do Brasil são 5 e no Brasileiro são 5 estrangeiros que podem assinar a súmula por partida. Até 31 de março, Bruno, vamos explicar, né? O Igor só não foi para conversa com o São Paulo de renovação. O Rogério queria, porque o staff dele entendeu que ele já é um jogador marcado, carimbado pela torcida. Fizer um gol de bicicleta a cada jogo, no primeiro que não jogar bem vai ser vaiado. Então o staff determinou, não dá para ficar mais no São Paulo, e realmente a torcida pegou pesado. Algumas vezes com razão, mas as outras exagerando. Isso é a faminha que a torcida do São Paulo tem de às vezes pegar no pé de um jogador e ir embora nessa pegação até o final, mesmo o cara jogando bem. Contrato até mais 3 meses e alguns dias. Para liberar, o Atlético quer agora, já está tudo acertado entre o Igor Gomes e o Atlético. O Atlético quer agora, quer o Igor fazendo pré-temporada semana que vem lá em BH. São Paulo quer uma compensação para abrir mão de 90 dias de contrato. O Atlético não vai envolver nenhum jogador. A negociação está agora, staff do atleta em São Paulo. São Paulo tenta ficar aí, 10, 15% dos direitos do atleta. Ele vai lá, arrebenta no Atlético, é vendido amanhã para o Real Madrid. São Paulo no futuro recebe essa compensação, porque terá aí, além do clube formador, uma parcela pequenininha, esses 10 ou 15%. Então está nesse pé. Assim que acertar com o empresário do atleta, Igor Gomes, que fez até a primeira parte da pré-temporada no CT, se apresenta lá no Atlético, na cidade do Galo. A gente vai agora para o São Paulo, porque Eduardo Afonso traz mais notícias do Tricolor pra gente, com negociações também. Isso aqui parece que só saídas. Vamos ver. Um abraço a você, ao Silas, ao Rafael Prates, aqueles que acompanham o Sport Center. Olha, Bruno, é uma semana de recesso no São Paulo, né? Jogadores treinaram até o dia 23, voltam dia 2. Por enquanto, são muito mais saídas do que chegadas. 10 já foram embora, somente 3 chegaram, 2 voltaram de empréstimo. Então, 50% dos que saíram foram repostos por enquanto. Mas tem muita que deixam o São Paulo otimista em relação à contratação do David, do Internacional, o atacante. Primeiro, que o São Paulo, na proposta, vai pagar os salários do jogador. Segundo, no argumento do São Paulo, para o Internacional, o David não está jogando no Inter. E aí, jogar uma temporada pelo São Paulo, ter mais oportunidades, seria uma vitrine para o Internacional. Valorizaria um ativo que é do Inter, né? Então, o São Paulo usa isso de argumento. Terceiro, essa é uma contratação que é pedido único e exclusivo do Rogério Ceni nas reuniões de planejamento de 23. O Rogério pediu mesmo. A contratação do David, que é um jogador que, segundo o treinador, pode ajudar muito nessa nova configuração de ataque em 2023, e ele conhece o David de quando trabalharam juntos no Fortaleza. E tem um motivo também que é muito importante, a vontade do jogador. David quer se transferir para o São Paulo por empréstimo nessa temporada. É lógico, né, bobo? Tem 2 filhos. Um adora o Igor Gomes e o outro
Não é seu vizinho? Ele é vizinho, faz futebol junto com meu filho. E um deles, quando fazia gol, falava Igor Gomes. E o outro, Igor Gomes não faz gol. Qual gosta dele, mais novo ou mais velho? O mais novo, de 4 anos. O de 9 não é muito fã. Igor Gomes deve deixar o São Paulo. Primeiro, sobre o São Paulo. Deixará a saudade. E o que pode produzir no Atlético Mineiro, Rodrigo? Apresentador Birner e Bueno são paulinos. Porque ele, quer dizer, de forma exagerada, né, foi comparado ao Kaká, ao novo Kaká. Então foi criada uma expectativa muito grande quando ele apareceu no time principal de São Paulo. E essa expectativa nunca foi correspondida, aliás, passou longe de ser correspondida. Em defesa do Igor Gomes, ele foi um cara que se dedicou muito taticamente para os seus treinadores, sobretudo para o Rogério. Joga pela beirada, marca lateral, volta. Porque ele apareceu e despontou na base como um meia atacante, um meia de chegada, um cara que pisava na área, então que ia dar muita assistência, que faria seus gols, né? E ele nunca entregou isso, né? Os números dele são baixos. Então, teve participação importante em alguns jogos em que ele teve muita aplicação. Mas são poucos jogos do São Paulo que você fala, lembro um gol importante do Igor Gomes. Eu não gosto dele contra o Inter no Beira-Rio de bicicleta. Foi um golaço. Né? Mas são poucos gols dele realmente, talvez contra o Ituano. Lembra um jogo que era decisivo, acho que chamado de Paulo de Estadual, que ele foi bem contra o Ituano. Então ele não deixa um cartel de grandes gols ou grandes assistências, grandes jogadas decisivas. Isso foi exceção na passagem dele pelo São Paulo. Ele pediu muito alto para o São Paulo no momento da renovação e no momento em que era um salário que ele não estava entregando. Ele não estava jogando para receber o que ele estava pedindo. Então vamos ver se aqui na carreira dele, em um outro clube agora, um clube que está numa situação muito mais estável em todos os sentidos do que o São Paulo, se ele consegue desenvolver aquele potencial que ele apresentava na base. Eu não sei se o Kudê, por exemplo, vai ficar fica aqui na beirada aqui do campo, marca a lateral, volta aqui, joga como volante, quebra o galho aqui. Não sei se ele vai ser um reserva que pouco vai ser utilizado, porque não é que ele não tenha personalidade, mas ele não conseguiu dar o salto que em algum momento o cara bom da base precisa dar no profissional. Né, para ganhar seu espaço, efetivar permanência no time titular do Galo, vai ser um grande desafio para ele. E a questão da saída é fim de contrato, né? Porque o empresário, ele trocou de empresário, né? Ele trocou de empresário recentemente, acho. E aí, muito da carreira dele, me parece, vai ser gerenciada por esses agentes, né? O clube fica refém também disso. Acho que o Igor Gomes se achou demais, mais do que joga, mais do que entrega. E é por isso que acho que ele não vai ficar no clube que o projetou. Só se achou. E aí? Bom, eu concordo com quase tudo que o Bubu disse. Não dá para falar que um jogador desse sai do São Paulo e deixa saudades. Porque, no final das contas, ele era um jogador mais promissor do que se mostrou em campo na prática, dando ao São Paulo os resultados. Por outro lado, eu acho que ele foi um pouco digerido pelo que é o São Paulo hoje em dia. A gente vê vários jogadores saindo dali e jogando melhor em outros clubes. A gente foi com vários casos como esses. Acho também que ele é um jogador polivalente, útil. Se você olhar o que é o time do São Paulo hoje, o elenco do São Paulo, ele seria um jogador que o São Paulo deveria manter. Acho que a direção do São Paulo, mais uma vez, errou em não tentar essa renovação bem antes, porque ele é um jogador com valor de mercado. E mesmo que não se desenvolva, ele é um jogador que seria útil na temporada para aquilo que o São Paulo pode almejar de maneira realista. Vou falar agora sobre o São Paulo com uma novidade. Você sabia que o São Paulo contratou o Patrick em uma temporada, mas não gastou nem sequer um centavo para a aquisição dos direitos econômicos até esse momento? Embora não exista dívida, o São Paulo não pagou nada. Como é que funcionou essa história? Quando o São Paulo procurou o Patrick no ano passado, o São Paulo disse ao Internacional que gostaria de contar com o meio-campista, mas não teria fluxo de caixa para fazer qualquer pagamento em quantia na temporada de 2022. O Internacional topou receber os 3 milhões e 300 mil reais por 30% dos direitos econômicos a partir de 2023. Ou seja, o Patrick jogou de graça no São Paulo em 2022. Quando eu falo de graça em relação aos direitos econômicos, é óbvio que os salários eram sob responsabilidade do São Paulo, 500 mil reais por mês. A curiosidade é que agora o São Paulo tem em mãos uma proposta para vender o Patrick e pode faturar pelos 30%, que ele ainda não pagou nada, algo na casa dos 5 milhões de reais. Bom negócio, certo? Mais ou menos. É que o São Paulo vai receber os 5 milhões, vai ter de devolver 3 milhões e 300 mil ao Internacional e vai ficar com apenas 1 milhão e 700 mil por um jogador que foi extremamente importante ao longo da temporada. Para mim, só jogou menos bola do que o Caleri. E é também por causa dessa questão financeira que há uma relutância dentro do tricolor em aceitar a proposta feita pelo Atlético Mineiro. A oferta total é de 9 milhões de reais, 5 milhões para o São Paulo, 1 milhão e meio para o Monte Azul e mais 1 milhão e meio para o Internacional. São os clubes que detêm os direitos econômicos do atleta. Ainda sobraria 1 milhão de reais
para o empresário que está tocando toda a negociação. O São Paulo vai tentar morder um pouquinho mais do Monte Azul, um pouquinho mais do Inter e tirar um pouquinho da comissão do empresário para que o negócio possa ser fechado, mas tudo indica que o Patrick reforçará a lista grande de atletas que não ficam para a temporada de 2023. Como é que você vai planejar 2023 sem grana? Não planejo. Se eu fosse o Rogério, eu saía fora. Porque o Rogério tá passando vergonha. Imagine só, o Rogério que ficou 25 anos como jogador no clube, ganhou todos os títulos que ele disputou em 25 anos. Em alto nível jogando, né, no São Paulo. E agora ele chega no São Paulo como treinador e vê um jogadorzinho de meia tigela jogando no São Paulo, não condiz Isso com a dói mesmo. glória do passado do clube. Miller, você falou jogador de meia tigela, né? Você pode falar que você jogou muito. Miller, mas o São Paulo, nesses últimos 10 anos, é impressionante a capacidade de montar times ruins. Times não parece o São Paulo mais. Agora, Beija, o negócio é o seguinte. O grande jogador, a nível de seleção, né? Porque um jogador a nível de seleção, ele joga um time grande no Brasil. Ele jamais vai escolher o São Paulo como prioridade. A prioridade dele vai ser Palmeiras, Atlético ou Flamengo. Concorda comigo? Por quê? Porque você sabe que a notícia hoje, todo mundo sabe de tudo rapidamente, por conta das redes sociais. Aí o jogador fala assim, o São Paulo? O São Paulo, olha, não gosta de pagar salário alto. Já começa por aí. Não está gostando de pagar salário, não é só alto, né? Tem direito a complicado São Paulo e a panela que está se tornando o tricolor de ouro em 2023. A panela do Rogério Ceni. Todas as lideranças que contestavam ou tinham qualquer problema com o Rogério Ceni já deixaram ou estão deixando o clube. Contei para vocês lá atrás, na virada do ano, assim que o campeonato acabou, que o São Paulo tinha dois caminhos. Ou demitia o Rogério Ceni, ou ficava com o treinador e fazia uma grande limpa, isso porque o Rogério tinha problemas com vários atletas, especialmente os mais veteranos. Já são 12 saídas, e dessas 12, 9 têm relação com o Rogério Ceni. As únicas 3 que não são a do Igor Gomes, que já assinou um pré-contrato com o Atlético, embora ainda não tenha saído, tem contrato somente até março. O Luizão, que foi pro West Ham, não quis renovar o contrato, também saiu em fim de contrato. E o goleiro, o lateral esquerdo, /zagueiro, Léo Pelé. O São Paulo, o Rogério Ceni não gostaria de perder o Léo Pelé, mas o São Paulo entendeu que a proposta de 3 milhões de dólares era boa. Todas as outras 9 negociações têm o aval do Rogério Ceni. E algumas dessas 9 tinham problemas com o treinador. Casos, por exemplo, do Patrick, que deve ser anunciado ao longo dessa semana como reforço do Atlético Mineiro. Já contei para vocês que o que pega é a questão financeira. O São Paulo tem uma proposta de 5 milhões de reais para ele gostaria de um pouquinho mais. Nicão foi emprestado para o Cruzeiro porque também não se dava com o Rogério. O Miranda se incomodou demais com o Rogério, com a forma como o Rogério tratava os companheiros, ele mesmo, como o Rogério não o prestigiou. Reinaldo, lateral esquerdo, era alguém cujo a relação com o Rogério não era boa. Tem ainda a situação do Éder e do Bustos. O Bustos pediu para sair porque o Rogério não deu oportunidade, só porque o Bustos não havia sido indicado pelo Rogério. O Rogério colocou o argentino no banco. Os atletas que saíram, que não tinham problema com o Rogério: Marcos Guilherme, o Colorado e o goleiro Couto, tá? Diante dessa grande faxina que o Rogério promoveu, a preocupação do torcedor é quem serão os jogadores de qualidade do tricolor. Porque a grande preocupação é que o Rogério monte um time pequeno, um time sem grandes aspirações, de jogadores sem grande renome, e a partir daí ele possa liderar esses caras sem contestação. Só que no São Paulo a cobrança é muito grande. E o ano de 2023 promete ser dos mais difíceis no Campeonato Brasileiro. Se eu fosse torcedor tricolor, estaria bem preocupado. Só para arrematar, 3 lideranças apenas ficaram no elenco: Caleri, que tem uma ótima relação com o Rogério Ceni, e Luciano, que nem gosta nem desgosta do Ceni, e o Rafinha, que acabou entrando na linha do Rogério para se manter no clube. E aí, pessoal, Igor Gomes ainda continua a bola da vez, né? Só discutindo muito sobre a importância dele, sobre o que ele vai vir a ser. Mas o negócio aqui já deu no São Paulo. Já deu, e agora vamos ver o que acontece lá no Atlético, e vida que segue, e que ele tem uma longa carreira pela frente, mas no São Paulo já deu. Verdade é essa, simples assim. Entendeu? Não tinha mais condição, não tinha mais clima. O São Paulo já tá mais de um ano tentando renovar com o jogador. Então essa crítica que demorou muito para renovar é mentira. Ele que pediu um salário igual ao Caleri. Então não dá mais. Espero que o São Paulo resolva logo essa pequena novela. E o São Paulo, que, de acordo com o André Hernan, encaminhou a contratação aí do Alan Franco, 1 ano com opção de compra. Beleza, o São Paulo já vai ter mais um zagueiro, assim como o São Paulo já começa a negociar com o Manchester City com relação a Ferrarese, estendeu o empréstimo do jogador. O Rogério Ceni gosta bastante do jogador. Então assim, já são 2 zagueiros. Ah, mas tem muito estrangeiro.
o Arboleda deve ser naturalizado brasileiro, mas ainda assim você passa da conta, né? Mesmo assim, o Rogério Ceni entende que tem que ter um elenco farto e vai renovar, vai trocar jogo a jogo esses jogadores, né? E lembrando, o Orejuela tem proposta do exterior e do Brasil, não deve ficar. Ainda assim, o São Paulo fica com 2 estrangeiros a mais, porque o Mendes também está chegando por 3 anos. Então, cabe o Rogério ter muita criatividade e saber rodar esse elenco estrangeiro aí para não queimar ninguém. O seguidor aí perguntou sobre Galupo, formação que ele tem treinado muito bem. Mas como o outro escreveu aí, treino é treino, jogo é jogo, né? O Pedrinho tá treinando muito bem, mas tem que ver na hora do jogo, né? Então, pessoal, é isso. São Paulo, um fervo, né? Rafael Carioca, volante, foi oferecido ao São Paulo. São Paulo não demonstrou interesse. Então, assim, todo dia tem nomes, tem especulações, não para. O mercado da bola não para. E, apesar de todos os problemas que São Paulo não é um grande pagador, que não paga direito, que isso, que aquilo, o São Paulo ainda tem algum respeito no mercado. Agora, para trazer jogadores melhores, como o Miller falou, você tem que pagar mais, tem que pagar bem e pagar em dia. Se pagar em dia já é uma grande vitória. E é isso que o Júlio Casares, com a redução da folha salarial, está tentando, né? São Paulo está trazendo jogadores que ganham muito menos do que os jogadores que estavam. Hoje, de acordo com o Arnaldo Ribeiro, São Paulo deve estar entre a 8ª e 9ª maior folha salarial do Brasil. Na verdade, foi a colocação dele ali no Campeonato Brasileiro. E eu não vejo demérito nenhum no sentido de recuperar financeiramente o clube, né? Mas fica ainda a minha dúvida se São Paulo estiver passando por maus lençóis durante o ano, se o Júlio Casares não vai abrir a mão, né? Não vai abrir o bolso. E, falando de Lucas Moura, né, tá contundido, não deve ter o seu contrato renovado com o Tottenham. Eu acho que é uma aposta válida. O jogador de 31 anos não acho que tá bichado. É questão de tratar. E a nível de futebol brasileiro é muito superior dos que tem. Então, camisa 10 cairia como uma luva no Lucas Moura. Sobre a discussão da camisa 10, Luciano. Bem, foi escolhido pela dedicação com a torcida, pela vontade, coloca a cara na derrota e na vitória. Além, não é um camisa 10 dos sonhos, a verdade é essa. Como a gente não tem camisa 10 dos sonhos há anos, talvez o último que você possa falar que era o camisa 10 mesmo é o Ganso, entendeu? Mas eu vi camisa 10 Raí de Leonardo, né? Então é complicado. E até quem representou muito bem era o Danilo, né? Do Campeonato Mundial. Então, São Paulo teve sempre bons camisas 10, né? Mas entre ele e o Nestor ainda só mais ele. Então é isso, pessoal. É o São Paulo nessa maluquice do mercado da bola, né? Pessoal, tem muita especulação, tem muita notícia que não é verdadeira, bem, mas faz parte do mercado da bola, né? Especulação de empresário, especulação de clube, especulação dos envolvidos e interessados em vir para o São Paulo Futebol Clube. A verdade é que o São Paulo, com Alan Franco em mente, está praticamente acertado, é assinar e fazer os exames médicos. O Marcos Paulo também está muito adiantado, mas está com algumas questões burocráticas que já fazem semanas. Esse é o que eu gostaria de ver mais. E o David, o Internacional, que é uma compensação financeira. Tomara que o Inter mantenha essa postura, porque o São Paulo já aceitou pagar R$400 mil por mês para o David, que é um absurdo. A verdade é essa. Queria saber o que o Rogério Ceni vê tanto no David. A verdade é essa. Mas é isso, pessoal. E não tenho dúvidas que até começarmos a primeira rodada do Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro contra o Ituano, aparecerão novidades. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC, com a voz um pouco rouca, mas estamos aí. E se você quer ficar ligado nas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.